Muitas pessoas pensam que ter fé é quando tudo dá certo, mas a nossa fé realmente emerge é quando as coisas dão tudo errado. Meu nome é Fábio Ito e este é o Caminhos do Evangelho. Há uma palavra em Abacuque, no capítulo 3, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. É como se ele falasse: ainda que aconteça o pior, eu perco o emprego, as coisas não deem certo, meu dinheiro no banco seja confiscado, minha empresa venha à falência, ainda que aconteça o pior, eu ainda confiarei no Senhor. Essa é a confiança de Abacuque. É por isso que nessa série chamada Esperança em Tempo de Angústia, é muito importante nós considerarmos esse profeta, porque ele também estava passando por grande dor, grande dificuldade, por um tempo de grande incerteza. Ele vai mostrar isso no primeiro capítulo, no começo desse livro profético, e ele vai começar perguntando a Deus com dúvidas, dizendo assim: Senhor, até quando? Até quando eu vou sofrer? Até quando essas coisas vão acontecer? Veja o que ele diz no capítulo 1, verso de número 2. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda, e tu não me ouvirás? Você já orou e parece que Deus não te ouviu? Pois é, isso estava acontecendo também com Abacuque. Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam justos e assim a justiça é torcida. Parece que está falando com o nosso tempo, né? Porque essa questão da violência, da injustiça, da dor, do sofrimento é uma decorrência da vida. Não é só no tempo de Abacuque e não é só no nosso tempo, é todo o tempo. Nesse tempo marcado pelo mal e pela maldade. É por isso que à medida que ele vai falando nesse livro, falando acerca dessa dor, desse sofrimento, ele vai orando a Deus e às vezes uma oração até acusativa com relação a Deus, dizendo assim: Deus, o Senhor não vai ver, Deus, o Senhor não está ouvindo, Deus, o Senhor não vai responder, né? Essa oração de dor, de angústia, de sofrimento, que só entende esse tipo de oração quando a gente passa por grande dor, grande dificuldade. Mas à medida que ele vai orando ao Senhor, ele vai sendo tratado no seu coração. Ele vai sendo restaurado na sua fé. Ele vai percebendo que as injustiças são marcas da humanidade, enquanto a redenção é a marca do nosso Deus. Então, à medida que ele vai orando, ele vai falando essas coisas para Deus, Deus mesmo vai trabalhando no seu coração e ele vai terminar esse livro precioso, dizendo assim no capítulo 3, verso 17, os últimos versos desse capítulo. Nós lemos os primeiros, agora os últimos. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado. Mesmo assim, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. É interessantíssimo esse texto porque ele vai começar o livro perguntando: até quando, Senhor? E ele responde: ainda que aconteça o pior, ainda que a situação piore ainda mais, eu não vou perder a alegria da salvação. Eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação. Então é importante a gente compreender que a nossa fé, ela não está pautada pelas coisas que dão certo. Muitas vezes as pessoas acham que têm fé só se a vida dá certo, só se as coisas acontecem favoravelmente. Mas a nossa fé muitas vezes é testada e muitas vezes aprovada
por meio das angústias que nós sofremos. É à medida que a gente enfrenta a dor, enfrenta a dificuldade, enfrenta o sofrimento com fé, é que a gente vai percebendo que o nosso coração vai sendo restaurado. Porque a gente vai percebendo que ainda que as coisas piorem, ainda que a situação fique mais difícil, Deus continua cuidando de cada um de nós. Mesmo que a gente não entenda o porquê as coisas acontecem, mesmo que a gente não compreenda o porquê que a gente está sofrendo tanto, mas a gente tem a percepção clara, pela fé, de que o Senhor está presente na nossa vida. É por isso que, ainda que a figueira não floresça, nem ache fruto na vide, o gado seja tomado do curral, ainda que aconteça o pior, todavia eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação. E à medida que a gente vai tendo essa fé, que vai para além do que nós vemos, para além do que nós sentimos, é que a gente vai sendo restaurado e tendo esperança nesse tempo de angústia. Esperança que nos faz ter perseverança para continuar caminhando apesar da dor e do sofrimento. Que Deus assim abençoe e continue dando você esperança cada vez mais forte, solidificada, para que você tenha perseverança em todo momento. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.